Tô gravando, então. Primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês. O que caracteriza um compasso simples? Eu li esses dias, mas eu fiquei meio na dúvida, assim, em relação ao acerto dessa resposta, mas eu vi que um compasso simples ele era composto de notas não pontuadas e que um compasso composto ele tinha notas pontuadas. Isso. Bom, então é por aí, eu entendi o que o Murilo quis dizer. Na verdade, eu posso usar notas pontuadas em ambos os compassos, tá? A questão é a Sim. unidade de tempo, então indo na direção do que o Murilo falou, num compasso simples, a unidade de tempo, ou seja, a figura que vai valer um tempo, sempre será uma figura sem ponto, não pontuada, uma figura simples. No compasso composto, a unidade de tempo, ou seja, o um tempo no compasso, sempre vai ser representado por uma figura com ponto no lado. Essa é basicamente a distinção geral, tá? Desses dois compassos. Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar aqui deixa eu botar aqui um compasso qualquer. Lembrando que fórmula de compasso em inglês é time signature, né? Eu vou colocar aqui um 2x4, tá? Eu tenho um 2x4 aqui. E aqui eu vou botar um 6x8. Tá? Bom, então, a primeira diferença, isso vocês podem anotar, é uma coisa bastante relevante, tá? A primeira diferença entre uma fórmula de compasso simples e uma fórmula de compasso composta estará na unidade de tempo. Para a gente classificar o vocabulário, o que significa unidade de tempo ou UT? O que significa na prática? Traduzam isso. É aquela figura que vale um tempo, né? A figura que vale um tempo no compasso. É o que a gente chama de unidade de tempo. Também existe uma outra nomenclatura no mundo da música, perdão, deixa eu abrir, que é a UC. Alguém sabe o que é uma UC? Unidade de compasso? Isso. E o que significa uma unidade de compasso? É o valor do tempo daquele compasso. Como é que é? Seria o valor de um tempo naquele compasso. O valor de um tempo naquele compasso? Tá, mas isso não era a unidade de tempo? Professor, posso estar falando coisa errada, até porque eu não sei por esses nomes. Mas não seria a quantidade de tempos que teria aquele tempo no compasso? Então, repare, a unidade de tempo sempre será uma figura. A unidade de compasso também vai ser uma figura. A unidade de tempo é aquela figura que sozinha preenche um tempo no compasso. A unidade de compasso é aquela figura que sozinha preenche o compasso inteiro. Ok? Por exemplo, no compasso... fez bastante sentido agora. Sim. Então, no compasso simples, reparem que eu estou escrevendo aqui compasso simples. Que doido isso aqui, cara. Ele tá como se fosse quaternário. Muito doido. É porque eu fiz uma puxada aqui, eu fiz uma bugada aqui. Terrível. Tá. Acho que agora aqui tá em 2. Deixa eu ver. Isso. Então, reparem que essa figura aqui, ó, que vale um tempo no compasso, é a unidade de tempo. Essa figura aqui, que sozinha preenche todo o compasso, é a unidade de compasso. Ok? Então, unidade de tempo e unidade de compasso são figuras, ok? Não é um conceito. Unidade de tempo é uma figura
que representa o tempo, por isso a unidade de tempo. É aquela figura que sozinha preenche um tempo. Unidade de compasso sozinha preenche o compasso. Bom, agora é o seguinte. Isso aqui é meio complicadinho, mas vamos por partes. Eu vou abrir uma outra caixa aqui. Nós falamos desde o início do nosso estudo sobre ritmo, sobre métrica e sobre fórmula de compasso, desde o começo, nós falamos que basicamente a forma como as figuras se relacionam, as figuras musicais, a saber, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, que elas vão aparecer sempre naquele quadro, né? Representando sempre o dobro, né, uma da outra. Ou seja, uma relação de dobro. É por isso que a gente chama esse sistema dessas figuras de um sistema binário. Né? Ou eu vou ter uma figura que vale 2, ou aí a que vale o dobro dela vai valer 4, a outra vai valer 8, né? E nem geralmente como é medida a informação em termos de bits, bytes, megabytes, e por aí vai, né? Gigabytes nos computadores, que também é um sistema binário. Tá? O problema é que o sistema binário, ele de fato, a predominância da música, ela está em uma forma binária de pensar. Ou seja, geralmente eu vou dividir um compasso em 2 ou 4 tempos, geralmente, né? Também posso dividir em 3, mas o mais importante, eu vou dividir cada tempo, geralmente, em 2 partes. Por exemplo, se essa figura aqui vale 1, essa figura aqui, ó, vou escrever aqui. Vou chegar mais pro ladinho aqui. Essa figura aqui vai valer meio tempo, né? Então, reparem que... Por que eu estou chamando isso aqui de binário? Ah, que doido. Tá meio bugado isso aqui. Tá, agora deu. Reparem, aqui eu tenho uma figura que vale 1 tempo, aqui eu tenho uma figura que vale 1 compasso. E aqui cada tempo é subdividido de forma binária. Quer dizer que se eu fosse cantar isso aqui, ficaria tá, 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 tá. Né? Ou seja, 1, E, 2, E, ou 1, 2, 1, 2. Né? Se eu quisesse subdividir isso aqui em mais partes, eu poderia usar essa figura aqui. Né? Tá, 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 tá. Tá? Então, mas é sempre uma relação binária. O problema é que nem todas as músicas predominam essa métrica binária. Tem algumas músicas cuja métrica, na sua predominância, possui uma subdivisão ternária do tempo. Tá? Um, dois, três, 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 né? Por exemplo. Então tem algumas músicas cuja própria estrutura dela é de subdivisão ternária do tempo. Tá? Então aqui o mais importante é eu tenho que pensar um compasso que às vezes quer subdividir o seu tempo em 2, 4, 8 e 6, mas tem músicas cuja métrica me exige subdividir os tempos em 3, 6, 12, 24. 24 é um exagero, tá? Geralmente a gente não vai fazer isso tudo. Mas, ou seja, a necessidade, isso é extremamente importante que eu vou dizer agora, a necessidade do uso do compasso composto, tá, se dá em função de nós termos métricas que dividem a unidade de tempo em 3 partes iguais, e não em 2, como essa aqui, ó. Como aqui, por exemplo. Ó. Né? No compasso simples, a unidade de tempo, quando eu pego a figura que vale menos que a unidade de tempo, nesse caso é a colcheia, eu vou precisar sempre de 2.
No compasso composto, quando eu subdividir a unidade de tempo, ela vai sempre me gerar 3 partes. Então, né, se eu subdividir mais, no compasso simples eu gero 4. No compasso composto vai gerar 6. Eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Mas primeiro eu quero, antes disso, né, na cabeça de vocês, pode estar surgindo a seguinte pergunta. Imagino que alguns de vocês talvez já tenham se colocado à frente e feito essa pergunta. Bom, professor, se existe a questão da key altera, né, que é a possibilidade de eu fazer uma mutação no tempo das figuras, ou seja, eu posso, pelo fenômeno da key altera, eu posso colocar 3 figuras onde caberiam 2, posso colocar 5 figuras onde caberiam 4, né? Se eu posso lançar a mão do fenômeno da key altera, por que então eu vou precisar do compasso composto, né? Então, de fato, quando eu tenho uma música em compasso binário e tem um ou outro pedacinho da música em que eu tenho que fazer uma subdivisão ternária do tempo, eu vou usar key altera. A predominância da música é de subdivisão binária dos tempos. Mas lá no pedacinho, por exemplo, eu estou lá no meio, às vezes entra uma subdivisão ternária do tempo. Então ali a subdivisão ternária do tempo é mais exceção do que regra. Neste caso, a gente vai usar aqui altera, que é uma forma bem específica de escrever, que nós vamos ainda ter tempo de trabalhar. Tá? Nós vamos usar aqui altera para poder expressar aquele fenômeno de exceção que acontece na partitura. Nós vamos falar de compasso composto quando a subdivisão ternária dos tempos for mais regra do que exceção, né? Inclusive, isso é uma questão bem importante. Por exemplo, quando eu vejo que um aluno escolheu, por exemplo, um compasso simples para escrever uma determinada música, o aluno vai lá e faz um arranjo. Aí ele escolhe um compasso simples, uma música que é pá, 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 né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ou 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, que é uma subdivisão ternária. Se o aluno vai lá e bota um compasso 2x4 e fica botando key altera em tudo, eu vou dizer para ele, olha, você não escolheu o compasso adequado para expressar isso, porque se tu bota um compasso simples, tu é obrigado a botar key altera em tudo. Né? Então, o melhor compasso para te escolher neste caso seria um compasso composto, que vai dar conta de expressar essa predominância da subdivisão ternária do tempo. Vamos entender mais na prática agora o que isso significa. Imaginem, deixa eu puxar aqui, imaginem que eu tenho um compasso 2x4, eu vou ter que botar aqui como uma fração matemática para vocês entenderem, tá? Eu não preciso botar a fração matemática, vai dar certo assim. Eu tenho o compasso 2x4. Deixa eu botar o 4 aqui. Vou puxar. E eu quero chegar à versão composta desse compasso. Quais são os numeradores, ou seja, os números de cima que a gente tem nos compassos simples? Por favor, me lembre. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Ou seja, compasso simples só pode ter numerador 2, 3 ou 4. Ou seja, ou vai ser um compasso binário, que vai ter o 2, ou vai ser um compasso ternário, vai ter o 3, ou vai ser um compasso quaternário, né? Binário simples, ternário simples e quaternário simples, e vai ter o 4. A questão do compasso composto, a primeira coisa que a gente olha, assim, eu me lembro quando eu era PI e fui ler teoria, eu olhava para essa fórmula de compasso aqui, 6/8, aqui, tá em roxo, eu olhava para ela e pensava, isso é um compasso de 6 tempos, onde a colcheia vale 1. O que vocês acham? Faz sentido? Sim. Faz sentido, mas tá errado. Tá? Faz sentido. Vocês acham que esse meu raciocínio está correto? Não, Não, mas faz sentido. Então, quantos... Tática faz bastante sentido. O compasso 2x4 é um compasso binário. O compasso 3x4 é um compasso ternário. O compasso 4x4 é um compasso quaternário. Mas o que é um compasso 6/8? É binário também. É um compasso binário. É um compasso É um binário composto. Exatamente. É o chamado binário composto. Né?
Então, repare, lá no compasso simples, eu dizia para vocês que o numerador indica a quantidade de tempos do compasso. No compasso composto, o numerador, ou seja, o número de cima, não indica mais a quantidade de tempos do compasso. Ele indica a figura que vale 1/3 parte do tempo. Reparem bem. No compasso composto, o numerador indica a figura que vale... aliás, o denominador, perdão. O denominador indica a figura que vale 1/3 parte do tempo. Tá? No compasso simples, quando eu olhava o 4, né? Eu olhava o 4 e eu sabia que a semínima vale 1. Ou seja, o denominador indicava a figura que vale 1, a unidade de tempo. No caso do compasso composto, o denominador, esse 8, não vai mais indicar a figura que vale 1, ele vai indicar a figura que vale 1/3 de tempo. Tá? Vamos entender a matemática de como é que a gente chega nisso aqui. Tá? Se eu tenho, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui esse 2/4, tá? Como é que eu faço para criar uma estrutura ternária? Eu quero transformar uma subdivisão binária numa subdivisão ternária. É muito simples, galera. Se eu multiplicar essa fração, 2/4, que é a minha original, tá? Por essa outra fração aqui, 3/2, eu vou ter perdão. O que eu vou ter? 6/8. 6/8. Né? Então, mas por que 3/2? Vocês podem estar me perguntando. Exato. Por que eu tenho que multiplicar por 3/2, né? Bom, então, o que acontece? Vamos observar isso aqui e vocês, na partitura vocês vão entender por que desses 3/2, tá? Isso é uma coisa que vocês vão ter que memorizar, mas repara. Se eu tenho 6/8, na prática eu estou indicando que eu tenho que ter neste compasso 6 colcheias, não é isso? Sim ou não? Sim. Uhum. Tá? O que isso significa? Deixa eu adicionar mais um compasso aqui para nós. Tá? O que isso significa na prática? Na prática, isso significa que agora... Repara, olha como o Sibelius é legal. Quando eu boto o compasso 6/8, eu tenho 6 colcheias para preencher o compasso, né? Eu posso olhar essa lógica, 6 vezes a figura que vale 1/8 do todo, 6 colcheias. Entretanto, reparem que as colcheias aqui ficam subdivididas de 3 em 3. Não mais de 2 em 2. Né? Por quê? Porque a cada 3 colcheias eu estou perfazendo um tempo. Por esse motivo, a gente nunca liga com o colchete aqui no meio. Porque quando eu ligo o colchete fora do lugar, é aquilo que eu dizia para vocês, eu derrubo visualmente a noção do tempo. Né? A gente vai estar unindo os colchetes sempre de forma a perfazer os tempos. Por isso que aqui as 4 colcheias estão ligadas. Né? Entendem? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma colcheia. Ó. Ela ainda ia continuar ligada com essas 2 semicolcheias, porque essas 3 notas aqui fazem parte do mesmo tempo. Essas perfazem o primeiro tempo e essas aqui perfazem o segundo tempo. Mesma coisa aqui, primeiro tempo, segundo tempo. Tá? O Sibelius me permite fazer a aberração de juntar isso aqui tudo. Tá? Aí eu vou lá em stems e eu posso juntar. Às vezes pode ter alguma necessidade de eu fazer um compasso que está incompleto, eu queria tirar o acento, ou deixar uma coisa livre, né? Tirar a forma de compasso, deixar livre. Pode haver alguma situação inusitada no qual eu queira quebrar essa estrutura do tempo. Tá? Bom, vamos pensar por partes. Multiplicar por 3 o numerador
é bastante lógico, porque eu quero transformar, eu quero poder dividir o meu tempo em 3 partes, não é isso que eu quero fazer? Então, eu tinha 2 tempos, só que eu quero dividir cada um desses 2 tempos em 3 partes. Então, eu multiplico por 3. Então, isso faz muito sentido. Não faz sentido? Sim ou não? O meu objetivo de eu escrever uma música em compasso composto é porque eu preciso lançar mão predominantemente de uma escrita no qual a unidade de tempo é subdividida em 3 partes iguais. Tá? Então, se no compasso binário original, simples, né, era 2/4, eu tinha 2 tempos, agora eu vou fazer de conta que são 6, eu multiplico por 3, porque aí eu divido cada um dos 2 tempos, eu consigo dividir em 3, ok? Agora, por que aqui é o 2 aqui embaixo? Essa pergunta é um pouquinho mais interessante, eu quero responder para vocês. Ela também faz todo sentido, tá? Repare, eu poderia... Vocês estão observando bem esse compasso aqui. Eu vou agora adicionar alguns outros compassos, tá? Vou botar aqui uns outros compassos aqui. Vou puxar esses caras para cá. Puxar todo mundo para cá. Ah, que loucura. Qual seria a consequência de eu colocar, por exemplo, um compasso 6/4, galera? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu estou tentando explicar por que a gente multiplica o compasso simples, o denominador do compasso simples, por 2. Por que é interessante multiplicar por 2 e chegar nesse denominador 8, por 2 e 4. Eu vou colocar aqui agora... Me perguntei nisso agora. Eu vou colocar isso aqui para vocês, um 6/4, e vocês já vão entender, tá? Mas a chave para entender isso está no fato da gente saber que os colchetes devem ligar figuras que pertencem ao mesmo tempo. Essa é a chave, tá? Mas eu vou colocar aqui, deixa eu só marcar aqui esse compasso. Vou botar aqui, deixa eu ver se tem 6/4. Não tem, vou ter que escrever manualmente. De fato, 6/4 é bem comum. Ele não é muito... Aí, 6/4. Reparem que agora, para mim fazer o 6/4, a unidade de tempo é tranquilo. A unidade de tempo vai ser uma mínima pontuada, não é isso? Essa é a unidade de tempo. Aqui, antes de eu seguir adiante aqui, reparem que aqui, ó, a unidade de compasso também vai ser uma figura pontuada. Olha que interessante. Tá? Com exceção do compasso ternário, que depois eu vou falar. Mas assim, no compasso simples, a unidade de tempo era simples, e a unidade de compasso também. No compasso composto, a unidade de tempo é pontuada, e a unidade de compasso também, com a exceção que a gente vai ver depois. Agora reparem o 6/4. Se eu quisesse pegar uma nota que preenchesse todo o compasso sozinha, seria fácil, né? Seria uma semibreve pontuada. O problema surge agora. Quando eu quero subdividir o tempo, repare, eu teria que ter 6 figuras semínimas. O problema é que quando eu olho este compasso que eu deixei em azul aqui, quando eu olho ele e estou lendo, porque eu botei o denominador 4, ou seja, eu não vou ter essa barrinha aqui, ó. Vendo essa barrinha? Essa barrinha faz toda a diferença. Quando tem essa barrinha aqui, reparem, eu vou botar mais um compasso aqui agora para vocês, vai ficar muito claro. Vou apagar essa conta aqui agora, tá? Tá nos atrapalhando um pouco. Ah, meu Deus.
Prof, Liga. o Kevin, ele pediu pra te admitir ele de novo, que ele acabou saindo. Obrigado, Amanda, por avisar. Já vai terminar o nosso tempo, eu vou ter que fazer de novo, tá? Mas reparem agora. Se eu vou aqui, coloco o compasso 3x4, olha aqui o compasso 3x4. Compasso 3x4, gente, ele vai ter 3 semínimas. Aliás, não é 3x4, é 3x2, perdão. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Se eu tenho compasso 3x2, reparem, eu teria 3 mínimas, não é isso? Não é isso? Agora reparem aqui, ó. Se eu fosse colocar semínimas, dividir em duas partes iguais, olha o que ia acontecer. Vocês estão olhando esse compasso aqui 3x2, tem 6 semínimas. Esse compasso 6x4 também tem 6 semínimas. Aqui deveria estar unido de 3 em 3. E aqui deveria estar unido de 2 em 2. Porque são 3 tempos. 2, 3. Quando eu uso esse denominador 2 no compasso simples ou o denominador 4 no compasso composto, eu não enxergo a incidência dos tempos. Vocês entendem isso? Galera, nós já vamos continuar. Vai encerrar aqui, tá menos de 1 minuto. Eu já abro a sala imediatamente depois que a gente terminar. Tá? Depois que encerrar aqui. Tá? Mas só para demonstrar para vocês, o denominador 4 no compasso composto não me convém, porque ele não identifica na subdivisão dos tempos aonde é que está acabando um tempo e começando o outro. Como é que eu vou saber aqui? São 3 tempos, cada um deles com 2 notas, ou são 2 tempos, cada um deles com 3 notas? Vocês entendem isso? Esses 2 compassos aqui, um seria tá, 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 e o outro tá, 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 tá,